Pessoal, hoje a gente vai fazer um review mais diferente. Quarta-feira, dia 17 de agosto. Qual que é esse review diferente, pessoal? É o seguinte, a gente terminou aí mais um pregão de alta para o nosso mercado hoje, 0,80 de alta e nova máxima para o ano. Pessoal, o que aconteceu de diferente no pregão de hoje, do nosso giro que a gente fez aí quase 1 da tarde até o final do pregão? Se você não teve a oportunidade de ver o nosso giro, o fluxo estrangeiro por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha estava a quase 1 hora da tarde com ponta compradora no nosso mercado à vista em cerca de 45 milhões de reais. Terminaram com 80. No nosso mercado futuro eles estavam vendedores em 27 milhões de reais. Terminaram com 57 positivo. O nosso índice, que no nosso giro estava com uma queda de 1,20, terminou com uma alta de 0,80. No mínimo curioso, né, pessoal? Por quê? Eles aumentaram 30 milhões aqui no mercado à vista e, como eles inverteram a mão aqui, eles aumentaram quase 85 milhões no nosso Ibovespa futuro. Isso ajudou a calçar o quê? Aquela queda de 1,20 se transformar para uma alta de 0,80 no final do pregão de hoje. Isso é um movimento dos grandes players internacionais que atuam no nosso mercado, que são as corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Eles não estão aqui para poder brincar no mercado. Quem brinca no mercado entrega o dinheiro para a mesa. Eles são sérios e fazem pressão de preços nos nossos ativos. Se você não opera olhando o fluxo, não tem problema nenhum. Você pode ganhar dinheiro operando somente o gráfico. Mas no mínimo é coerente você ver qual que é a pressão de preços que esses grandes players fazem no nosso mercado. Essa é a nossa função do canal. Principalmente orientar um investidor, pessoa física, da pressão de preços que esses participantes fazem no nosso mercado. E você pode fazer o seguinte: você pode operar o seu gráfico a favor também da pressão do movimento de fluxo que está sendo feito num determinado mercado que você observa. Ok? Fica dada a dica e esse recado para quem acompanha o nosso canal. Falando rapidamente na movimentação intraday, a gente consegue perceber, pessoal, olha aqui a movimentação deles. Quando a gente fez o nosso giro, eles estavam com 27 negativo, faltava 10 minutos para 1 da tarde. Então, quando a gente fechou aqui essa cotação de 1 hora, eles já tinham comprado cerca de 5 milhões, fecharam aqui com 22 negativo, inclusive foi o pico de venda do dia, eles estavam fazendo essa pressão e o comportamento dos preços também estavam descendentes, e também formaram nessa base horária o pico de desvalorização para o nosso Ibovespa futuro em 59,265. Daí, até o final do pregão de hoje, a gente teve uma alta de mais de 1.300 pontos. E o que aconteceu com o fluxo? Aqueles 22 negativo encerrou com 57 positivo o pregão de hoje. E outra coisa interessante, pessoal, entre 4 e 5 horas, eles passaram de 17 para 100. 80 milhões de reais. E se a gente ver aqui 4 horas da tarde, eles estavam com preço médio em 59,653. A 5 em 59,801. Ok? Estavam com 150 pontos a mais aqui de preço médio. E o nosso índice às 5 da tarde estava onde? 60,415. E eles pegaram onde? Em 60,130. 300 pontos aqui de variação, praticamente 300 pontos de variação positiva no nosso mercado. Desses 80 que eles compraram entre 4 e 5, o que eles devolveram? Eles devolveram 40 na hora final. Praticamente um pouco mais do que 40, quer dizer, praticamente a metade do movimento comprador, e conseguiram oferir esse lucro todo que a gente está percebendo aí somente nesse final do pregão de hoje. No dólar, pessoal, começaram o dia praticamente morno. Na segunda hora do pregão fizeram aí uma movimentação compradora bem forte. Ficaram aí praticamente com esse movimento comprador. E olha o que aconteceu, pessoal, 1 hora antes desse movimento aqui do índice futuro. O índice futuro foi entre 4 e 5. Só que entre 3 e 4, olha o que eles fizeram no dólar futuro. Eles estavam com uma ponta compradora de quase 8 milhões. Simplesmente zeraram quase todo esse movimento aí entre 3 e 4 da tarde. E quem estava no mercado, inclusive teve uma decisão de juros no mercado americano, a gente percebeu que a variação da moeda americana foi muito brusca. A gente pegou aqui em base horária, deu praticamente aqui 23 pontos. Mas quem estava verificando a movimentação entre máximas e mínimas e o zigue-zague desse intervalo horário, a gente teve mais de 35 pontos de variação aí nesse horário durante o pregão de hoje. E o que eles fizeram? Praticamente anularam toda a compra do dia nesse movimento entre 3 e 4 da tarde. Então, por isso que é interessante a gente observar a movimentação do fluxo desses players que fazem pressão de preços no nosso mercado.
Com relação a projeções, eles tiveram aqui para o Ibovespa Futuro um pouco mais de 700 pontos, mais ou menos cerca de 760 pontos, deu um pouco mais de 700 mil reais. E no caso aqui do dólar futuro, eles tiveram 8 pontos de projeção de prejuízo, o que deu aí um pouco mais de 170 mil reais. Olhando as posições diárias, pessoal, o nosso contrato V, a gente tinha observado que no dia de ontem, o que eles fizeram? Eles compraram muito o contrato Q, que estava vencendo hoje, e venderam muito o contrato V. Inclusive fizeram compra do Q em 240 milhões e venderam o V em 360 milhões. E hoje eles fizeram o quê? Essa ponta compradora que a gente viu aqui ajudou na recuperação dos preços. Inclusive a gente já viu aí agora essa movimentação, como é que foi intraday. Vamos ficar só atento porque essa movimentação vendedora que eles tiveram no dia de ontem foi uma movimentação muito forte. Então, se eles não começarem a recuperar e ter uma evolução ascendente aqui, a gente pode ter também uma divergência em relação a esse comportamento que está bem interessante, ó, comprador fazendo escadinha para cima para o nosso Ibovespa Futuro, que vai se encerrar praticamente daqui a 2 meses. Dando uma olhada no contrato que terminou no dia de hoje, que foi o contrato Q, a gente terminou com uma cotação em 58.845 pontos. Eles compraram para esse contrato quase 1,8 bilhão de reais. Hoje a gente teve um movimento comprador também por parte deles. Lembrando que esse movimento comprador, para quem tem posições, a posição é liquidada e se o investidor tiver a favor ou contra da posição, é lançado na conta dele, crédito ou débito, e simplesmente é extinto a custódia desses contratos na conta do investidor. Bom, em relação ao preço médio aqui, pessoal, o que acontece? Estão com preço médio de 4 mil pontos em relação ao preço final de hoje. Inclusive, esse preço médio, a gente se baseou no pregão de ontem, eles estavam com o pregão de ontem em 54.840 pontos. Bem engraçado, né? A gente terminou aí com 58.845, 4.005 pontos para esse montante de quase 1,8 bilhão de reais de ponta compradora. Isso deu para eles uma projeção de lucro, sabe de quanto? Pouco mais de 130 milhões de reais. Bem interessante que a gente teve essa movimentação ascendente do fluxo e dos preços para esses contratos que começaram lá no mês de junho. Para quem é novo no canal, vamos mostrar aqui o contrato anterior, que foi o contrato M, que a gente já estava com o nosso canal no ar, e a gente começou a perceber também essa movimentação por parte deles. Eles começaram o contrato M bem na ponta compradora, a gente teve também uma evolução ascendente dos preços, e depois eles começaram nessa movimentação vendedora aqui, eles tiveram um pico na ponta contrária, mas aí na hora que a gente teve uma possibilidade de repique no nosso mercado, eles já estavam começando a fazer uma escadinha para baixo no fluxo e terminaram praticamente vendendo toda aquela posição de 1,8 bi que eles tiveram na máxima do contrato M, que a gente teve em vigor de abril até o mês de junho. Então, bem interessante ficar atento em relação a esse movimento das corretoras estrangeiras que atuam no nosso mercado. Bom, dando uma olhada aqui no dólar, pessoal, hoje mais um dia de valorização, mesmo com aquela queda que a gente observou. Em relação ao pregão de ontem, a gente teve uma variação positiva de 9 pontos. Então, a gente já está começando a construir aqui no dólar uma movimentação ascendente, uma escadinha para cima aqui na movimentação do dólar futuro. E o mais interessante é o seguinte, o preço médio desse contrato por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha, fechou ontem para o dólar futuro, foi 3.225,80. Porque a gente sabe que o nosso preço médio, como a gente trabalha com várias corretoras, ele não vai seguir aquela nomenclatura de variação de meio ponto como a gente tem para o dólar futuro. Então, eles fecharam ontem com 3.225,80. Então, eles já estão aonde? Eles já estão no preço. Por que a gente está comentando isso? Quando a gente estava naquela ponta de desvalorização da moeda americana e eles na ponta compradora, eles chegaram a ficar nesse contrato, pessoal, com cerca de 93 pontos de projeção de prejuízo para esse contrato U do dólar. Então, quer dizer, esses 93 pontos praticamente foram zerados já na altura do campeonato, sendo que falta para o final aí do nosso mês cerca de 8 pregões, um pouco mais, 1, 2, 3, 6, 9 pregões de liquidez aí para esse contrato U, que vai se encerrar no final do mês. Dando uma olhadinha aqui nos nossos ativos, sem alongar muito o nosso vídeo, a gente vai comentar aqui o carro-chefe na ponta compradora do nosso giro eram as ações da Ambev, continuou sendo, inclusive o ativo que estava caindo cerca de 0,4 antes que a gente fez o giro, terminou o dia de hoje com uma valorização também de quase 0,4 no nosso mercado. Como carro-chefe de venda, eles estavam com as ações do banco Itaú na ponta vendedora, então eles ficaram aí, praticamente diminuíram essa ponta vendedora de Itaú, eles estavam com cerca de 15 milhões, eles
reduziram essa ponta vendedora, inclusive o ativo estava caindo 0,7 e terminou aí com uma valorização de 1,19 no nosso mercado. E a ponta vendedora que eles já estavam assumindo nas lojas Renner, e o ativo também estava com uma desvalorização no nosso mercado, no nosso giro, de mais de 2%, quase 3%, também reduziu essa desvalorização até o final do pregão de hoje, mas eles fizeram o quê? Eles aumentaram essa posição no ativo até o final do pregão de hoje. Dando uma olhada aqui nas projeções, variação média positiva para os ativos que eles compraram, 1,59, e também positiva para os ativos que eles venderam. Só que como a margem de compra foi muito maior, eles tiveram aqui uma projeção de cerca de 2 milhões e 300 de projeção de lucro no mercado à vista. Se juntar aqui com o nosso mercado futuro, vai dar aí cerca de 2 milhões e 700, e se a gente descontar aqui o mercado de opções, a gente vai ter aí cerca de 2 milhões e meio de projeção de lucro por parte deles no nosso mercado. Então, já que a gente comentou, falando de opções, como projeção, levaram prejuízo dos dois lados. Só que no nosso giro eles estavam com uma ponta vendedora em Petrobras e eles inverteram a mão no final do pregão. Por que que é inverter a mão, pessoal? Quem vende put é o quê? Projeção de alta. A mesma coisa aconteceu com Vale. Inclusive, eles já estavam aí praticamente no 0 a 0 na ponta vendedora de Vale, porque eles estavam com esse nível de preço, era um pouco mais também de 700 mil no nosso giro, e eles terminaram aqui com esse mesmo patamar, só que na put eles estavam com cerca de 600 mil e eles incrementaram aí para 1 milhão e 300 até o final do pregão de hoje. Dando uma olhadinha lá no quadro em relação às opções, tanto as opções de Petrobras quanto as opções de Vale, que eles atuaram na ponta compradora, eles ganharam dinheiro. O problema foi que na ponta vendedora que eles atuaram para os dois ativos, através das suas opções, eles perderam dinheiro com um pouco mais de quantidade no pregão de hoje. Pessoal, a função desse vídeo de hoje foi justamente esclarecer o poder do fluxo estrangeiro sobre os nossos ativos. Se eles tiverem uma ponta compradora no mercado à vista e uma ponta compradora no mercado futuro, ou uma ponta vendedora no mercado à vista e uma ponta vendedora no mercado futuro, a probabilidade de direção dos preços é muito grande em relação a essa movimentação. Quem está acompanhando o nosso canal aí há muito tempo sabe dessa relação que a gente está sempre tratando aí para o investidor, principalmente pessoa física que está atuando no nosso mercado, para saber realmente a pressão de preços que eles fazem nos nossos ativos. Ok, pessoal? Dado o recado, quem gostou do vídeo, dê um joinha, se inscreva no nosso canal. A gente está chegando aí já a quase 400 inscritos no nosso canal. É bem interessante porque o nosso canal está ficando cada vez mais popular aí entre os investidores que fazem parte do nosso mercado. E isso é muito interessante, essa visão que vocês possam ter de quem, pessoal? Das corretoras estrangeiras que atuam no nosso mercado. A gente sabe o poder que eles têm. Eles não vêm para o nosso mercado para brincar, pessoal. Eles são muito sérios e eles fazem pressão de preços nos nossos ativos. Vamos ficar sempre ligado neles, que é o papel do nosso canal aí em relação a todo mundo que participa do mercado. Ok? Forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal!